Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 20 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Lançar fogo sobre a terra, incendiar o mundo com o amor de Deus é o primeiro objetivo da missão, que nesse mês estamos vivendo tão intensamente. Mas tudo isso tem um preço, o martírio. Jesus diz, tem um batismo de sangue na cruz, que devo receber, e como estou ansioso até que se cumpra. Vim trazer a divisão e a luta. A vida cristã não é para pessoas moles, não. Ela exige uma determinada determinação, como falava Santa Teresa de Ávila, que festejamos 10 dias atrás. Força, portanto, Deus nos capacita para essa missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditamos alguns meses atrás sobre esse trecho, mas ele é muito rico e desafiador e nos reserva intuições sempre novas. Sobretudo, nos impulsiona a escolhas sempre mais fortes. Iniciamos com uma reflexão do nosso Papa Francisco. Assim ele diz: Na página do Evangelho de hoje, Jesus adverte os seus discípulos de que chegou o momento de tomar uma decisão. A sua vinda ao mundo coincide com o tempo das escolhas decisivas. A opção pelo Evangelho não pode ser adiada. E para que esta chama seja compreendida melhor, ele se serve da imagem do fogo que ele mesmo veio trazer à terra. Jesus diz, eu vim lançar fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso. Estas palavras pretendem ajudar os discípulos a abandonar toda atitude de preguiça, apatia, indiferença, fechamento, para acolher o fogo do amor de Deus, aquele amor que, como recorda São Paulo, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz amar a Deus e amar ao próximo. É o Espírito Santo que todos nós temos dentro de nós. Jesus revela aos seus amigos e também a nós o seu desejo mais ardente: levar à terra o fogo do amor do Pai, que acende a vida e pelo qual o homem é salvo. Jesus chama-nos a espalhar este fogo no mundo, graças ao qual seremos reconhecidos como seus verdadeiros discípulos. O fogo do amor, acendido por Cristo no mundo através do Espírito Santo, é um fogo sem limites, é um fogo universal. É o que se verifica desde os primeiros tempos do cristianismo. O testemunho do Evangelho difundiu-se como um fogo benéfico, superando todas as divisões entre indivíduos, categorias sociais, povos e nações. O testemunho do Evangelho queima todas as formas de particularismo e mantém a caridade aberta a todos, com a preferência pelos mais pobres e pelos excluídos.
A adesão ao fogo do amor que Jesus trouxe à terra envolve toda a nossa existência e requer adoração a Deus e também a disponibilidade para servir o próximo. Adoração a Deus e disponibilidade para servir o próximo. A primeira, adorar a Deus, significa também aprender a oração de adoração, que normalmente esquecemos. É por isso que convido todos a descobrir a beleza da oração de adoração e praticá-la com frequência. E depois a segunda é a disponibilidade para servir os outros. Penso com admiração em muitas comunidades e grupos de jovens que mesmo durante o verão se dedicam a este serviço aos doentes, aos pobres, às pessoas com deficiência. Para viver segundo o espírito do Evangelho, é necessário que, diante das necessidades sempre novas que surgem no mundo, haja discípulos de Cristo que saibam responder com novas iniciativas de caridade. Por isso, com a adoração a Deus e ao serviço ao próximo, junto adorando Deus e servindo o próximo, o Evangelho se manifesta verdadeiramente como um fogo que salva, que transforma o mundo a partir da mudança do coração de cada um de nós. Nesta perspectiva, compreendemos também a outra afirmação de Jesus no trecho evangélico de hoje, que à primeira vista pode desconcertar. Pensas que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas divisão. Ele veio para separar com o fogo. Separar o quê? O bem do mal, o justo do injusto. Neste sentido, ele veio para dividir, para pôr em crise, mas de forma saudável, a vida dos seus discípulos, pondo fim às ilusões fáceis daqueles que acreditam que podem combinar vida cristã e mundanidade. Vida cristã e compromissos de todos os tipos, práticas religiosas e atitudes contra os outros. Combinar, pensam alguns, a verdadeira religiosidade com práticas supersticiosas. Muitos que se consideram cristãos vão ao adivinho ou à adivinha, e isto é superstição, não é de Deus. Trata-se de não viver de forma hipócrita, mas de estar disposto a pagar o preço de escolhas coerentes. É esta a atitude que cada um de nós deve procurar na vida, a coerência, pagar o preço da coerência com o Evangelho. Porque é bom considerar-nos cristãos, mas sobretudo devemos ser cristãos em situações concretas, testemunhando o Evangelho que é, essencialmente, amor a Deus e aos irmãos. Assim se conclui a reflexão do nosso Papa Francisco no Ângelus do 18 de agosto de 2019. Na Sagrada Escritura, o fogo simboliza a presença divina, como no episódio da sarça ardente, quando Moisés encontra Deus pela primeira vez. E também simboliza, como fala o Catecismo da Igreja, a energia transformadora dos atos, das ações do Espírito Santo. Graças ao seu sacrifício na cruz, Jesus envia esta potente energia ao mundo, este fogo poderoso. Mas como Santo Ambrósio explica, desde então não é um fogo que destrói, mas sim gera uma vontade bem disposta. Este fogo é o que queima os ossos dos profetas, como Jeremias, que declara: parecia haver um fogo e queimar por dentro, encerrado em meus ossos. Havia um fogo devorador dentro do meu coração e eu não conseguia contê-lo. É o mesmo fogo que se acendeu no coração dos discípulos de Emaús. Eles dizem: não estava ardendo o nosso coração quando ele estava falando pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Podemos nos perguntar se temos essa valentia e disponibilidade dos santos para favorecer a ação divina em nós. Se o nosso diálogo diário com Deus queima o nosso coração, como o dos discípulos de Emaús,
se permitirmos que o Espírito Santo nos empurre, como fez com eles, para anunciá-lo aos outros, repletos de alegria e de zelo apostólico. Para levar a cabo o incêndio de amor que Jesus queria, primeiro ele tinha que sofrer a paixão, a qual chama de batismo e que lhe faz exclamar: como estou ansioso até que isto se cumpra. Não tanto pelo medo da morte, quanto pelo desejo amoroso de que se realizasse. E Jesus acrescenta que veio trazer divisão e não paz, divisão inclusive dentro da família. Mas Jesus não quer dividir os homens entre si, afirma o Papa Francisco. Pelo contrário, Jesus é a nossa paz, é a nossa reconciliação. Mas esta paz não é a paz dos sepulcros, não é ficar em cima do muro. De verdade, Jesus não traz a neutralidade. Esta paz não é um amarelar, se rebaixar a qualquer coisa. Seguir Jesus comporta a renúncia ao mal, ao egoísmo e a escolha do bem, da verdade e da justiça, mesmo quando isto exige sacrifício e renúncia aos próprios interesses. Isso sim divide. Como sabemos, divide até os vínculos mais estreitos. Mas atenção, não é Jesus que divide, ele propõe o critério: viver para si mesmo ou para Deus e para o próximo? Ser servido ou servir? Obedecer ao próprio eu ou obedecer a Deus? Eis em que sentido Jesus é sinal de contradição. Fogo vim trazer à terra, e como queria que já estivesse aceso. Há um batismo que devo receber, e como estou angustiado até que se cumpra. A evangelização é um fogo que queima dentro de nós, é um fogo que não nos deixa dormir nem parar. É o próprio Espírito Santo fogo. É aquele Espírito que tornou corajosos os apóstolos amedrontados. Este Espírito Santo fogo nos transforma em fogo, até que nós, tochas viventes, ficamos possuídos pelo Espírito Santo. Nada e ninguém poderá apagar-nos. Somos pequenas tochas, capazes de derreter as crostas de gelo que dividem o mundo em duas partes. Pequenas, inextinguíveis tochas, capazes de mergulhar-nos no mundo do mal e secá-lo. Não conhecemos a palavra derrota, porque aquilo que derrota aos olhos dos homens é vitória para Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Estas reflexões nos ajudarão a entender com mais profundidade o trecho de hoje que agora vamos reler. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
chegamos neste momento ao nosso propósito, que nos ajude a liberar o fogo aceso em nós. E no caso esteja um pouco apagado, pedimos a Jesus que reavive o dom de Deus, o fogo de Deus em nós e fora de nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Fogo vem trazer à terra, paz e alegria a todos. E como queria que já estivesse aceso. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso
ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as